vez, estamos aqui dando as boas-vindas a vocês. Que sejam sempre bem-vindos ao nosso canal de estudo evangélico, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos dar o equilíbrio, nos equilibrar as nossas emoções, né? Eu gosto muito de ler o Evangelho, sabe? Ele socorre a gente sempre no momento mais difícil. Mas vamos iniciar. Hoje não vou falar muito. Eu falei que não ia falar também no último vídeo e falei muito. Sei que fica uma coisa assim meio chata, né? Eu falando o tempo todo. Então, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Lição número 97. Conserva o modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Distribui os recursos que a providência te caminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Eu vou comentar no final disso aqui, peraí. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia, no entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado, conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não perca o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não é circuitos, círculos. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual através de um substituto e nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas de sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Observa, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. O que eu queria comentar é o seguinte:
Eu sempre falo, eu sempre presto atenção na página, porque ela vem diretamente para aquele momento que a gente está vivendo. A espiritualidade, ela trabalha constantemente, 24 horas conosco. Ela sabe o que nós necessitamos naquele momento. E quando você pega uma obra dessa, abençoada, que você abre aleatoriamente, chega sempre uma mensagem no momento em que você precisa ouvir aquelas palavras, aquele ensinamento, aquela orientação. Eu sempre comento aqui com meus familiares sobre isso. É interessantíssimo. Quando eu tenho um acontecimento durante o dia e à noite, eu faço o culto do Evangelho no lar uma vez por semana, para a família. E nessa vez eu leio também, faço isso aqui, né? Leio a página, faço a prece e leio o Evangelho para fazer a explanação do assunto. E todas as vezes que eu pego a página anterior ao Evangelho, vem sempre uma orientação de acordo com o que aconteceu naquele dia. Gente, mas não falha, é infalível. Vem direitinho para aquele acontecimento, para que nós passamos, né, naquele momento. Eu costumo dizer, nossa, isso aqui é direto, é sempre direto para mim, porque nós é que lemos, nós é que ouvimos primeiro, o ouvido está bem mais perto da minha boca. E eu que estou vendo aqui, estou lendo, né, pego primeiro o ensinamento. E aqui aconteceu a mesma coisa nesse momento aqui. Eu, quando iniciei, falei para vocês, né, eu não vou falar muito, porque eu estou falando muito. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir quando a gente fala muito. Às vezes eu sou criticada por eu falar muito. Mas é que eu gosto de colocar a minha posição e tentar levar a quem está me ouvindo o melhor desses ensinamentos. Não basta que eu leia para que vocês ouçam. É necessário que a gente entenda o que está lendo e possa passar esse entendimento àquele que está ouvindo, para que ele tome conhecimento e analise da mesma forma que nós o conteúdo da página do Evangelho. Então veio certinho, porque eu falei, né, que não ia falar muito. E aí ele diz aqui, ó, eu vou ler só o primeiro aqui, só para recordar. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Então, o que eu falo é porque sai do meu coração, né? A palavra diz o que você tem aqui dentro. E interessantíssimo, de acordo com o que eu falei, a página veio, né, orientando que a gente precisa falar assim, precisa conversar sobre o assunto. Então não adianta eu chegar aqui e ler o Evangelho diretamente para vocês se eu não explanar o assunto, se eu não colocar, às vezes, alguma coisa que possa ficar até em dúvida, mas da forma que eu entendo, vocês também vão entender. E se não entender, procure no Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai encontrar várias explicações para qualquer dúvida que tiver. Quando vocês tiverem um problema, uma dificuldade, buscando uma solução, vá no Evangelho aleatoriamente ou no livro de página que você possa ter, não sei, né? No livro de página, você abre, você vai ver como é que vem a dica certinha para o que você está precisando. É muito interessante, é muito direcional. O plano espiritual trabalha conosco 24 horas por dia. Está sempre nos orientando através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, porque a gente age de acordo com o que vem aqui, né? E a gente percebe que não está sozinho, tem sempre um orientador. Busquemos sempre os bons pensamentos, busquemos estar em prece 24 horas, como eu já falei, sempre pedindo orientação do nosso Pai Celestial, orientação de Jesus, no momento que você vai realizar alguma tarefa. E quando você terminar, seja ela qual for,
Agradeça a Deus por você ter terminado, por você ter tido êxito na realização dessa tarefa. É muito bom você se sentir com a consciência tranquila de que você cumpriu o que deveria ser cumprido, né? Passando aqui para a nossa prece. Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, te pedimos, derrame bênçãos sobre todos nós aqui neste planeta. Que a tua paz chegue a todos os corações, a todas as mentes, que possa fazer com que todos os nossos irmãos raciocinem antes de qualquer ato, possam analisar sempre à frente do bem para realizar todas as tarefas. Que seja sempre um estudo da própria mente, quando a gente for fazer qualquer tipo de tarefa, buscar o auxílio dos amigos espirituais, do nosso Mestre Jesus, do nosso mentor, do nosso anjo da guarda e todo aquele que estiver conosco, a fim de nos ajudar. Se estivermos sempre com um pensamento positivo, agradecidos a Deus por tudo que nos acontece, tudo estará no caminho certo, tudo se dará bem e nós concluiremos a nossa tarefa com esmero, com dedicação, com vontade, com amor, com paciência e equilíbrio. E veremos que tudo melhora na vida da gente. Que a paz do amor de Cristo chegue a todos nós. Abençoe a cada um desses nossos irmãos que aqui se encontram ouvindo o seu Evangelho, Senhor. Que o amor seja supremo entre todos nós. Que possamos olhar os nossos irmãos como nosso irmão de carne, amando e respeitando o direito de cada um. Respeitando também, principalmente, a lei do nosso Pai Celestial, que nos orienta a amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo. Que sejamos mais empáticos e compreensivos com todos os nossos irmãos. Que a tua paz seja sempre presente. Que assim seja. Vamos ao nosso estudo do Evangelho. Eu não lembro aonde eu parei, mas eu vou buscar. Eu esqueci de marcar, tá? Eu acho que nós lemos uma realeza terrestre. Não, a realeza de Jesus. Não foi? A realeza de Jesus. É, a realeza de Jesus está aqui. Já encontrei. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ao ponto de vista, que continua sendo o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E vamos ver para a gente poder explanar só um pouquinho, tá? O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra,
menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, lendo até mesmo o Evangelho, que não é a primeira obra trazida por Kardec, a primeira obra foi o Livro dos Espíritos. Eu peguei o Evangelho para que a gente possa dar equilíbrio ao andamento do nosso estudo, para que a gente possa entender de forma suave o que é o estudo espírita. E o estudo espírita tem tudo a ver com Jesus. São todas as palavras que Jesus trouxe para nós de forma mais clara e explicativa, para que nós possamos entender o que significa e o que nós podemos tirar de bom para todos nós. Então, aqui fala que quando geralmente você não tendo conhecimento, você encara as coisas de forma mais difícil de entender, de aceitar. Mas quando você toma conhecimento de alguma das partes da situação, você começa a entender, começa a analisar e começa a ver a vida atual como uma simples passagem, como se você fosse passear num estado ou num país diferente, faz uma viagem, vai lá, passeia um período lá e depois retorna para a sua cidade. É assim que acontece na vida da gente. Nós estamos no planeta Terra, mas nós viemos do plano espiritual. Nós somos criaturas de Deus, que nos colocou aqui para que nós pudéssemos resgatar as nossas falhas do passado, o que nós deixamos pendente com o outro, com o nosso irmão. Nós não lembramos porque não há necessidade de lembrar, para que nós possamos ter o mérito de entender que o outro é irmão nosso, que o outro merece o nosso carinho, que o outro merece a nossa atenção, que o outro merece o nosso amor. Se nós tivermos o programa na mão, fica fácil, muito fácil. Mas Deus não quis assim. Deus quer que nós tenhamos esse mérito de reconhecer o nosso dever e o direito do outro. É dessa forma que acontece. É tão fácil, você vai fazer uma prova, né? Nós estamos fazendo uma prova. Você vai fazer uma prova, seja para que curso for, se você tiver o gabarito na sua mão, tudo explicadinho ali, você vai fazer uma prova excelente, mas você não vai ter a capacidade de raciocinar, porque você já está com tudo pronto. Você está com tudo pronto ali, né? A matéria, as perguntas, a resposta e o gabarito. Você vai dizer, olha, né? Não precisa raciocinar. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós raciocinemos, sim. E nós avaliemos o nosso comportamento, mudar o nosso conceito, procurar fazer o bem a quem quer que seja. É por isso que nós esquecemos o passado. Esquecemos que muitas vezes nós vivemos várias vidas com a mesma pessoa e não aprendemos ainda a conviver com ela pela nossa dificuldade da imperfeição e a deles também. Estamos aqui para aprender a viver com o outro. Vamos lá. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, que ele duvida do que possa acontecer daqui para frente. Depois que você desencarna, muita gente acha que não existe mais nada, acabou aí. Então vamos viver a vida agora. E aí tem aquela história, vamos viver a vida doidado, vamos aproveitar tudo que a vida tem para dar. Não é bem assim, porque tudo que nós fizermos aqui, nós vamos levar e ficará conosco até o dia que você possa mudar esse conceito, essa ideia de que viver a vida doidado é o certo. Não, vamos viver a vida com paz, vamos viver a vida que Deus nos orienta a viver, amando ao próximo como a si mesmo, respeitando a lei de Deus,
respeitando o nosso irmão, seguindo de acordo com o que Deus nos orienta, com o que Jesus veio nos ensinar. O amor acima de tudo, o respeito, cumprir os nossos deveres da melhor forma, com boa vontade, agradecidos a Deus pela vida que a gente tem. Né? Então, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual criança que nada vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. É isso mesmo, né? Infelizmente o mundo está cheio de gente assim, né? Só pensa nas coisas materiais, quer comprar, e adquirir um par de sapato, e adquirir 2, e 3, e 4, e 5, e às vezes tem calçado que nem consegue calçar. Já aconteceu isso comigo, tá? Já aconteceu. Já, não que eu seja perfeita agora, mas eu já errei muito. Porque você vê o sapato bonito, eu vou comprar esse. Você tá com cartão de crédito na mão, né? Eu vou comprar esse. Aí você vai passar a ver outro. Nossa, aquele outro é mais bonito, né? Eu vou comprar também, para uma outra ocasião. Quando você vê o seu guarda-roupa tá cheio de calçados que você nem usou. Porque haja perna, né? Ninguém aqui é centopeia, né? A gente só tem 2 pés. E o nosso irmão, às vezes, não tem nem um chinelo para calçar em casa. É difícil. Bom, deixa eu ver onde é que eu parei. Bom, a perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Quando a gente perde uma coisa material, não é assim? Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra. Vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinge é como o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Lá de cima você vê tudo pequenininho. É o que sucede ao que encerra a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sob um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Quando a gente se apega muito às coisas materiais, hoje em dia eu não tenho mais tanto apego às coisas, não, eu já tive. Sabe o que acontece? Eu nasci numa família pobre, não tão pobre, mas pobre. A gente não tinha grandes coisas.
custamos a ter uma TV em casa. A gente não tinha. A gente não tinha geladeira. Não tinha nada de eletrodoméstico. Então a gente vivia com o que tinha. Para nós era normal. Mas quando surgiu a televisão, que veio para o nosso progresso, que também, pela nossa imperfeição, o progresso às vezes nos destrói, porque nós ambicionamos muita coisa depois que começou as propagandas, né? Começaram mostrando casas assim, móveis assado, geladeira, televisão de todos os tamanhos, depois veio a colorida, aquele negócio todo. E aí a gente ambiciona ter uma coisa igual ou até melhor. Então eu já tive essa época, né, que a gente não tinha nada, e quando meu pai começou a melhorar, um outro emprego que ele passou, né, começou a ter uma situação melhor, ele começou a comprar muita coisa para dentro de casa, inclusive a alimentação era bem farta. E a gente ficava, vamos aproveitar enquanto tem, comprar isso e comprar aquilo. E a gente não percebe que está agindo errado, porque a gente não tinha essa orientação do Espiritismo, que existe uma vida após essa, que nós continuamos a viver e que vamos dar conta de tudo que nós fizemos aqui, ou deixarmos de fazer. Então é nosso dever cumprir desde já, amar acima de tudo a todo aquele que chegar para nós. Se a gente puder ajudar, né, com uma coisa material, a gente ajuda. Mas se a gente não puder, vamos orar por todos eles, pedindo as nossas preces, que eles possam ser resignados, que eles possam ter paciência, compreensão e aceitação da lei divina, respeitar a Deus, respeitar os homens, cumprir os seus deveres de acordo com a lei de Deus, né? Porque tem gente que acha, eu não vou fazer isso porque eu não sou obrigado. Não, ninguém é obrigado, mas a gente tem que respeitar a lei de Deus, né? Então, se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo da mão, não a retire, para não se picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Então, ninguém é proibido melhorar. Todos nós queremos melhorar, né? Ter uma situação melhorzinha, comer uma coisa mais saudável, sentar numa cadeira confortável, deitar numa cama que te deixe ter um sono leve, tranquilo, e acordar com o corpo sem dores, né? Como eu acordo. Então a gente quer, né? Eu também sonho em ter um colchão de qualidade. Por enquanto ainda não posso comprar. Mas um dia eu vou ter. Se não for nessa vida, na outra, sim. Vamos pensar assim. Então, ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está na lei da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que, para tal fim, o pôs na terra, né? O nosso Deus trabalha sem cessar. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que a relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma.
Contra tais abusos deixa eu ver aqui, não estou enxergando. Contra tais abusos que se premunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O espiritismo dilata o pensamento e rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros homens, todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos fazê-lo conhecido. Entenderam? Por que Jesus, naquela época, não veio falar sobre o Espiritismo? Sobre a espiritualidade, claramente, para que nós entendêssemos. Porque nós não tínhamos capacidade de entender. Se ele trazer coisas suaves para nós, já foi maltratado, né? Já teve pessoas que o odiavam na época, queriam a morte dele, queriam exterminá-lo daquele planeta. Imagine se ele vem falar da vida futura, que nós não morremos. Se a gente vê que o nosso parente, quando desencarna, não volta mais, não é assim? Como é que a vida continua se eu não vejo mais a minha mãe que já morreu? Você não vê porque não lhe é permitido. Mas o dia que for permitido, e se você se concentrar, você pode ver. Se houver necessidade, você pode ver. Você pode até ouvir, que vem através do seu pensamento, a fala dos espíritos. É real, é verdade. Todos nós somos espíritos encarnados. Estamos num corpo que é a nossa ferramenta de trabalho aqui na Terra. Mas esse corpo, ele vai ficar de novo aqui. Ele é daqui. Nós iremos para o plano espiritual. Esse corpo fica. Esse corpo não tem mais vida. Ele vai servir de parte orgânica para a natureza. Como tudo que Deus criou, é necessário que continue. Vai servir de adubo para a própria natureza, o nosso corpo. Mas nós continuamos vivos, com a mesma consciência. E vamos esquecendo à medida que Deus acha que precisamos esquecer para alcançar uma nova encarnação.
Esse é o estudo de hoje, que nos mostra um ponto de vista. Cada um tem um ponto de vista, cada um entende a coisa de uma forma. Mas se a gente analisar, a explicação nos leva a só um ponto de vista. Somos espíritos imortais. Nós não morremos, nós continuamos. E que possamos continuar com pensamentos positivos, sempre trabalhando no bem, seguindo a lei de Deus. Que bom que todos nós estamos aqui estudando o Evangelho trazido por Jesus, nos orientando sobre a vida futura. Muita gente deve estar sempre, como que é Jesus se é dos Espíritos? Sim, Jesus também agora é um Espírito. Ele esteve aqui no corpo de carne porque houve necessidade dele estar aqui. Porque nós não íamos ouvir o Espírito falar conosco se hoje a gente já se preserva para não... Eu digo a humanidade, não estou falando de mim não, estou falando da humanidade. Não quer saber de espíritos, né? Uns dizem que é assombração, é coisa ruim. Não, gente, espírito todos nós somos. Todos nós somos espíritos. Alguns em corpo de carne, outros sem corpo de carne, que estão em todo lugar. Todo lugar tem espírito. Nós não vemos com esses olhos. Nós só vamos ver com o olho da alma quando Deus achar que há necessidade. Se for necessário, a gente vai ver. Eu falo por mim. Eu falo por mim. Eu já vi muito. Às vezes não é que a gente queira ver, não. A gente vê porque há necessidade de ver. Às vezes o Espírito quer falar alguma coisa, quer mostrar que ele está ali preocupado com aquela pessoa, e aí ele aparece para você. Para que você fale, fulano está aqui, fulano já passou por aqui, está preocupado com você, ora para ele, ora por ele, pede a Deus para iluminar o caminho dele, para que ele possa seguir em frente, trabalhando na seara divina. Que nós continuamos trabalhando na seara divina, ninguém fica deitado numa nuvem, sem fazer nada, não. Isso não existe. Se você sair daqui, ou se qualquer pessoa sair daqui, doente fisicamente falando, ou até da mente, esse espírito vai ser tratado lá no plano espiritual. Quem assistiu ao Nosso Lar sabe, ou pode até não aceitar aquilo que o Nosso Lar mostra. É real. Aquilo existe. O planeta Terra é a cópia do plano espiritual. Só que aqui é uma coisa mais rude, porque nós ainda somos rudes. Nós não temos pureza. Nós precisamos ainda aprender a viver com o outro, a encarar a coisa da melhor forma possível. Vai chegar esse dia. Vamos nos preparar desde já. Que Deus, a sua infinita misericórdia, possa abraçar cada um de nós e dar a vocês a consciência do amor, da fraternidade, da união, para que o mundo seja cada vez melhor, para que todos nós possamos encontrar o paraíso, sentir paz no coração, equilíbrio da nossa mente, saber ouvir e falar no momento certo. Deus abençoe vocês, muito obrigado por estar aqui, que possamos estar juntos no próximo vídeo, tá? Muito obrigada, vão com Deus, beijo no coração. Aqui é a Rudinha, que eu tô apertadinha aqui nessa cadeira.